Mas não é possível dar-se início a um inquérito sem qualquer fato, com base em fatos totalmente indeterminados, que aconteceram ou possam vir a acontecer em qualquer lugar do país, né? e serem praticados por qualquer um dos brasileiros. É óbvio que isso aqui é de uma inconstitucionalidade notória. Além disso, trata-se, na verdade, de uma forma de censura, pois serão investigados quaisquer fatos em qualquer lugar do país que critiquem os ministros do Supremo de uma forma considerada caluniosa, por exemplo, ou injuriosa, ou criminosa, a critério do investigador. Na prática, percebe-se que Alexandre está investigando, em muitos casos, críticas comuns, não violentas, plenamente compatíveis com a liberdade de expressão. É isso. Na maioria dos casos ali, sequer existe uma crítica mais violenta, né? De prática de violência contra o próprio ministro. Me lembro só do caso do advogado lá em Alagoas, né? Cujo Twitter dizia que, ele diz que é um Twitter clonado, de que a vontade dele era de dar um tiro nas costas do ministro, né? Mas fora essa situação, a maioria dos casos são críticas normais, como essas que nós acabamos de ler em relação ao Paulo Chagas, a questão do tribunal de exceção, ele defender a criação de um tribunal de exceção para julgar os ministros do STF, isso não é crime, né? Muito bem. Mais adiante, nós chegamos então à conclusão. Por que o ministro Dias Toffoli, que evitou enfrentar no dia 10 de abril de 2019, dia 10 recente, o julgamento da ADC, referente à prisão em segunda instância, por perceber que havia uma reação forte e majoritária das forças de pressão da sociedade, agora decidiu abrir um inquérito de exceção que censura a liberdade de expressão e de imprensa. Por que isso? Por que de uma hora para outra ele toma uma atitude dessas? Acreditamos que é impossível que ele não tenha se articulado minimamente com algumas das forças dos demais poderes. Quem seriam os beneficiários diretos e indiretos de tal inquérito? Qual o recado subliminar que existe nessa investigação? Acredito que Mourão tem certa razão, pois deve ter havido, pelo menos, uma espécie de assentimento tácito da AGU, se considerarmos o seu parecer juridicamente frágil, fraco. A defesa da AGU em relação ao inquérito chega a ser primária, risível, pois não se sustenta juridicamente e a advocacia da União não está aí para defender o indefensável, como a censura e o cerceamento da liberdade de expressão. O ministro Dias Toffoli é um dos grandes beneficiários desse inquérito, sem dúvida, pois a continuidade imediata da investigação do chamado amigo, do amigo de meu pai, poderia levantar provas insofismáveis de crime de responsabilidade ou a sua falta de conduta ilibada para permanecer no cargo. Da mesma forma, são beneficiários os ministros Gilmar Mendes, sem dúvida, e Lewandowski, corriqueiramente criticados até mesmo quando utilizam aeronaves comerciais. O primeiro foi acusado pelo jurista Modesto Carvalhosa
de praticar 32 atos que caracterizam um crime de responsabilidade. Há um pedido de impeachment lá no Senado a respeito disso. O segundo, o Lewandowski, dentre outros procedimentos indefensáveis, rasgou a Constituição ao fatiar o impeachment da Dilma para que ela não sofresse a inabilitação por 8 anos. E a busca e apreensão de um laptop na casa do general Paulo Chagas. Que significado tem isso? Este parece ser um recado para os apoiadores mais à direita do presidente Bolsonaro. O general Paulo Chagas costuma efetuar críticas pesadas em várias direções, que muitas vezes desagradam o núcleo mais coeso e uníssono dos militares que estão no governo. Não tanto pelas críticas em si do general Paulo Chagas, mas porque o grupo militar mais coeso entende que as críticas de oficiais de alta patente devem ser em bloco, com o consentimento de todo o grupo. Trata-se, portanto, de um chamamento ao espírito de corpo dos militares que participam do governo. A reação do general Santos Cruz, por exemplo, que assumiu a culpa pelo vazamento do vídeo a respeito da Revolução de 64, parece ser um elemento que comprova esse recado subliminar. Isso não significa que o presidente Bolsonaro assentiu previamente com o referido inquérito do STF. Não. Mas, indiretamente, este também pôde se beneficiar porque esta ação chamou à responsabilidade todas as redes sociais e mídia tradicional, useiras e viseiras, em criticar de forma ácida e injusta o próprio presidente da República, com uso inclusive de fake news. Diga-se de passagem que de uma das primeiras buscas e apreensões, das primeiras buscas e apreensões foi na casa do advogado Adriano Argolo, que foi contra o impeachment da Dilma e muitas das ações da Operação Lava Jato. Em outras palavras, o inquérito provavelmente teve um propósito na origem, que foi basicamente inibir a investigação e a vinculação de notícias a respeito do amigo do meu pai, Dias Toffoli. Mas muita gente está satisfeita com os seus desdobramentos, como o caso do ministro Gilmar Mendes e Lewandowski. Nós já falamos numa live, parece ter ficado claro que Dias Toffoli já sabia que isso estava para surgir, e por isso ele abriu esse inquérito de exceção. Ademais, os oficiais de alta patente, que defendem o espírito de corpo dos militares, parecem estar também, de certa forma, satisfeitos com o recado no sentido de que o apoio, principalmente dos oficiais superiores, deve ser em bloco e coeso, com o pensamento do grupo como um todo, devendo serem reprimidos comportamentos desgarrados. Tais comportamentos foram, por exemplo, 2 casos tipos. O caso do general Paulo Chagas, né, que muitas vezes faz críticas pesadas e em várias direções, e o caso do coronel Carlos Alves, que nós não podemos esquecer. Entendo que a avaliação da constitucionalidade desse inquérito deveria ir a plenário, onde poderia ser arquivado ou remetido para a Procuradoria-Geral da República, a fim de recomeçar do zero, em virtude do parecer cabal nesse sentido da Procuradora-Geral da República. Todavia, em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada nesta quinta-feira, Toffoli disse que o conflito entre o STF e a PGR não chegará ao plenário e que está tudo tranquilo. Quem define
a agenda do STF é o presidente. Vamos ver como ficará esse imbróglio. Parece, ao meu ver, inexorável que isso teria que ir a plenário, né? Até porque o Fachin deve dar um parecer e liberar essa ação impetrada pela rede, né? Que questiona esse inquérito de exceção. Mas, como quem faz a pauta é o presidente, isso poderá ficar para as calendas gregas, né? A pergunta que fica é a seguinte: esse inquérito salvou o presidente Toffoli ou ajudou a enterrá-lo mais ainda? Toffoli disse que o documento com o e-mail de Marcelo Odebrecht, com citação do seu nome, surgiu um dia antes da corte pautar a decisão sobre um tema polêmico, prisão em segunda instância. A matéria estava prevista para ser julgada no dia 10 de abril. Segundo ele, foi adiada em razão de um pedido da OAB. O documento, o e-mail da Odebrecht, entrou no dia 9 de abril e no dia 10 seria julgada a prisão em segunda instância. Tirem as suas conclusões, diz Toffoli. Parece que deve haver provas de relações não republicanas de Dias Toffoli que poderão aparecer na medida em que ele avançar com a estratégia de soltar de alguma forma o ex-presidente Lula, seja através do julgamento da ADC relativa à prisão em segunda instância, ou mesmo algum HC que é pendente ou que venha a ser impetrado junto ao STF. Acredito que ele não tinha outra saída, o Toffoli, pois provavelmente sabia que deveria estar para vazar algo muito mais grave do que a simples menção ao seu codinome. A busca e apreensão na revista Cruzoé e no Antagonista deve ter sido motivada por isso, pois os fundamentos utilizados por Alexandre de Moraes eram frágeis e desmoronaram por completo. Haja vista que o atual juiz da Operação Lava Jato, já remeteu o referido e-mail para a Procuradora-Geral. Ora, deve-se lembrar que Toffoli tem como assessor o general de divisão Ajax Porto Pinheiro, cujo objetivo é manter o diálogo entre o STF e os militares de alta patente. Pode-se presumir que o general Pinheiro pode ter tomado conhecimento prévio dessa apreensão na casa do general Chagas e parece não ter reagido de forma a desaconselhar a operação. Provavelmente porque o sentimento dos oficiais superiores que ocupam o governo é no sentido de que algumas manifestações do general Chagas, como a do coronel Alves, mais atrapalham o governo do que ajudam. Em suma, ninguém tem o pleno controle de qualquer investigação judicial de um ente como o STF, pois seus desdobramentos políticos são inúmeros. No presente caso, a investigação serviu para dar uma sobrevida, uma espécie de alento ao presidente Toffoli, que estava, depois da reportagem da revista Cruzoé, numa situação muito delicada, eu diria delicadíssima, mas concomitantemente permitiu também que outros agentes ao redor do governo, os militares de alta patente, provavelmente, e o próprio STF, os ministros Gilmar Mendes e Lewandowski, principalmente, tomassem carona nos múltiplos efeitos dessa investigação. Em suma, amigos
internautas do Planeta Integral. A situação é bastante complexa e possui inúmeros desdobramentos, mas parece que seria muito difícil que o presidente Dias Toffoli abrisse um inquérito desse porte, que faz inclusive busca e apreensão na casa de um general, sem que houvesse nenhuma vazamento disso, né, para os oficiais generais que compõem o governo do presidente Bolsonaro. Parece que essa operação, esse inquérito também está dando um recado, né, interno, no sentido de que os apoiadores mais à direita do Bolsonaro devem baixar a bola e se concentrar nas reformas de Estado, principalmente na reforma da Previdência, que precisa ser aprovada de preferência no primeiro semestre. É isso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal Planeta Integral e curta as lives.